O meu nome é Laura e estou quase a fazer 21 anos. Neste momento, estou no meio da semana de exames finais na faculdade onde estudo finanças. É uma disciplina difícil, mas sempre fui boa com números. Enquanto estou sentada no meu quarto da residência rodeada de livros e chávenas de café vazias, não paro de pensar no meu próximo aniversário. A minha família está a planear celebrar assim que os meus exames terminarem, mas as celebrações familiares nem sempre me deixam feliz. Desde pequena senti-me como a ovelha negra. A minha irmã mais velha, a Juliana, tem 26 anos agora. Ela sempre foi a favorita. Os meus pais davam-lhe toda a atenção, e eu era apenas eu. Lembro-me quando ela fez 14 anos, eles deram-lhe uma festa enorme com um castelo insuflável, um mágico e um bolo gigante. Pensei que o meu aniversário seria igualmente especial, mas quando o meu aniversário chegou alguns meses depois, tudo o que recebi foi um pequeno bolo do supermercado e um par de meias. Tentei não chorar, mas não consegui evitar. A minha mãe apenas me deu umas palmadinhas na cabeça e disse: "Não sejas dramática, Laura, é só um aniversário." Foi aí que percebi que não importava tanto. À medida que fui crescendo, esse sentimento só aumentou. A Juliana recebia um telemóvel novo todos os anos, enquanto eu ficava com os antigos dela. Ela vestia roupas de marca, enquanto eu recebia as que ela já não queria. Quando ela se formou no secundário, os meus pais compraram-lhe um carro. Quando eu me formei, deram-me um vale de R$ 50 para uma livraria. Mas a minha avó, Dona Rosa, é diferente. Ela sempre me fez sentir especial. Quando lhe disse que queria estudar finanças, ela ficou tão feliz. "Tens uma cabeça boa, Laura", disse ela. "Vais longe." Agora é ela quem está a planear a minha celebração de aniversário. Ela até deu aos meus pais uns milhares de reais para que acontecesse. Não pude acreditar quando descobri. Os meus pais geralmente ignoram os meus aniversários, mal se esforçam. Mas desta vez não discutiram com a avó. Eles simplesmente pegaram no dinheiro que ela lhes deu e disseram-me para me concentrar nos meus exames. Ouvi a Juliana a fazer um escândalo por causa disso. "Por que é que ela vai ter uma festa grande?" lamentou ela. "Eu podia usar esse dinheiro para uma viagem que quero fazer." A avó não a aturou. "Cala a boca, Juliana. Toda a gente já te mima o suficiente. Não te acabei de dar R$ 10.000 para o aluguel e ainda assim estás a viver em casa." Isso calou a Juliana rapidamente. Não pude deixar de me sentir um pouco satisfeita. Pela primeira vez, algo era sobre mim. Mas primeiro tinha de passar o meu último exame. Então aqui estou eu a estudar como se a minha vida dependesse disso. No momento em que acabar, finalmente estarei livre. Livre para celebrar, livre para me sentir especial pela primeira vez. O último exame e a promessa de liberdade. No dia seguinte, ao sair da sala de exames, senti como se um peso gigante tivesse sido tirado dos meus ombros. Os meus colegas já estavam a falar sobre os seus planos de verão, estágios, férias, viagens de carro. Mas tudo em que eu conseguia pensar era no meu aniversário. No caminho de volta para o meu quarto, o meu telemóvel não parava de vibrar com mensagens. Os meus amigos da faculdade estavam a enviar votos de aniversário antecipados, sabendo que eu estaria a ir para casa em breve. Era bom ser lembrada mesmo que nos conhecêssemos há apenas alguns anos. "Feliz quase aniversário, Laura!" gritou a minha colega de quarto, a Helena, quando entrei no nosso espaço partilhado, pronta para a grande reunião familiar. Forcei um sorriso. "Sim, deve ser interessante." Helena levantou uma sobrancelha. "Não pareces muito entusiasmada." "Está tudo bem." Suspirei e atirei-me para a cama. "É só a minha família. Não são exatamente do tipo caloroso e amoroso, especialmente comigo. Mas a tua avó organizou tudo certo. Isso deve contar para alguma coisa", disse ela. Confirmei com a cabeça. Sim, a avó sempre foi diferente. Ela realmente parece gostar de mim. A viagem para casa. Entre a esperança e o temor. Enquanto fazia a mala para a viagem para casa, senti uma estranha mistura de emoções, esperança e temor emaranhados no meu estômago. Esperança de que pela primeira vez o meu aniversário se sentiria especial. Temor de que de alguma forma tudo desse errado. A viagem de autocarro para casa pareceu mais longa do que o habitual. A minha mente não parava de correr. A casa estaria decorada. Haveria um bolo. Os meus pais realmente pareceriam felizes em me ver. Olhei pela janela, observando a paisagem a desfocar-se, o meu coração a bater um pouco mais rápido a cada quilômetro. Por mais que tentasse preparar-me, sabia de uma coisa. Este aniversário seria diferente. Se isso era bom ou não, eu estava prestes a descobrir. Subi à entrada da casa e respirei fundo. A casa parecia a mesma de sempre, sem balões, sem decorações, nada que indicasse que uma festa estava prestes a acontecer. Mas talvez tivessem preparado tudo lá dentro. Tentei manter-me positiva. Abri a porta da frente e chamei. "Mãe, pai, cheguei." Silêncio.
Estava demasiado silencioso para uma casa que supostamente estaria a preparar-se para uma festa de aniversário. O meu coração afundou um pouco, mas afastei o pensamento. Talvez estivessem apenas à espera para me surpreender. Deixei a minha mochila perto da porta e entrei na sala de estar. Os meus pais estavam sentados no sofá parecendo desconfortáveis. Algo estava errado. Não havia decorações nem sinais de festa. Olá, disse eu, sentindo-me confusa. Onde estão todas as coisas de aniversário? Os meus pais trocaram um olhar que me apertou o estômago. O meu pai pigarreou. Sobre isso, Laura? A voz dele soava distante e fria. Decidimos não fazer a festa. Pisquei os olhos. Talvez eu tivesse ouvido mal. O quê? Mas a avó deu-vos dinheiro para isso. A minha mãe falou, cortando-me. Demos o dinheiro a Juliana para a viagem dela. Por um segundo pensei que tinha imaginado, mas depois as palavras caíram sobre mim. Vocês o quê? A minha voz tremeu. A Juliana e o namorado dela voaram para Boston há alguns dias, acrescentou a minha mãe casualmente, como se não fosse nada. Senti como se o ar tivesse sido tirado de mim. Os meus olhos ardiam com lágrimas. Mas esse dinheiro era para o meu aniversário. A avó deu-vos para mim. O meu pai encolheu os ombros, ainda sem me olhar. A Juliana precisava de umas férias. Tu compreendes, não compreendes? As minhas mãos cerraram-se em punhos. Compreendo, não, eu não compreendo. Era suposto ser a minha festa de aniversário. Convidei pessoas. O que é que lhes vou dizer? A minha mãe acenou com a mão como se não fosse nada. Já tratamos disso. Ligamos a toda a gente e dissemos que estavas com dificuldades na faculdade e por isso a festa foi cancelada. Olhei para ela, o meu choque a transformar-se em pura raiva. Vocês mentiram. Fizeram-me parecer patética em vez de simplesmente dizerem a verdade. A expressão do meu pai endureceu. Chega, Laura. Precisas de parar de ser tão egoísta. Soltei uma risada amarga. Egoísta? Como é que eu sou egoísta? Era o meu aniversário, a minha festa. Nesse momento, a porta da frente abriu-se. O meu coração deu um salto. Seria a Juliana a regressar cedo. Estaria ela a sentir-se culpada, mas não era a avó. Ela entrou os seus olhos penetrantes a varrer a sala. Algo na sua expressão fez os meus pais congelarem. O que se passa aqui? Perguntou ela a voz firme. Onde está a festa? Olhei para os meus pais à espera que se explicassem. Eles hesitaram, atrapalhando-se com as palavras, e foi então que algo dentro de mim se partiu. Virei-me para a avó, a minha voz a tremer de raiva. Não há festa, eles deram o dinheiro a Juliana para uma viagem a Boston. Eu nunca tinha visto a minha avó com a expressão que ela tinha naquele momento. O seu rosto estava cheio de raiva e desapontamento, ambos direcionados diretamente para os meus pais. Isto é verdade, exigiu ela. Os meus pais nem sequer olhavam para ela. O silêncio deles dizia tudo. A avó virou-se para mim, a sua expressão suavizando-se. Laura, querida, vai fazer as tuas malas. Vais comigo. Não precisei que me dissessem 2 vezes. Corri para cima atirando roupas para a minha mochila o mais rápido que pude. Enquanto arrumava, ouvi a voz da avó lá embaixo, baixa e zangada, enquanto falava com os meus pais. Não conseguia distinguir as palavras, mas não precisava. O tom dizia tudo. Quando voltei para baixo, a avó estava à espera junto à porta. Ela não disse mais nenhuma palavra aos meus pais nem eu. Apenas saímos e entramos no carro dela. Enquanto nos afastávamos, as lágrimas finalmente escorreram. Não era apenas sobre a festa. Eram 21 anos de me sentir não amada, indesejada e invisível. A avó estendeu a mão e deu umas palmadinhas na minha mão. A voz dela era suave, mas forte. Não te preocupes, querida. Vamos resolver isto. Mereces algo melhor do que isto e é hora de alguém te mostrar isso. Uma celebração de verdade, revelações e recompensas. Ela levou-nos para a casa dela, um lindo lar de 2 andares na orla da cidade. Quando entramos na garagem, ela virou-se para mim com um olhar determinado. Isto pode não ser a festa que estavas à espera, Laura, mas vamos celebrar o teu aniversário da maneira certa. Uma vez lá dentro, a avó não perdeu tempo. Pegou no telemóvel e, para meu espanto, começou a pedir o que parecia ser comida suficiente para alimentar um exército. Entrega urgente, acrescentou antes de desligar. Ela virou-se para mim com uma piscadela. Espero que estejas com fome. Temos um banquete a caminho. Enquanto esperávamos, a avó agitava-se pela cozinha, tirando os seus melhores pratos e talheres. Ofereci-me para ajudar, mas ela afastou-me com a mão. É o teu aniversário, querida, tu só tens de relaxar. Então sentei-me à mesa da cozinha a observá-la a mover-se. Pela primeira vez em muito tempo senti-me cuidada. Mas por mais que tentasse afastá-lo, uma pergunta continuava pesada no meu peito. Finalmente não consegui mais conter. Avó, perguntei baixinho. Por quê? Por que é que eles não me amam?
Ela parou por um momento, depois virou-se para mim, uma tristeza profunda nos seus olhos. Parecia que ela estava a lutar com algo dentro. Depois de uma longa pausa, ela suspirou e sentou-se à minha frente, pegando na minha mão. Ah, Laura, disse ela suavemente, suponho que é hora de saberes a verdade. O meu coração bateu forte. A verdade sobre o quê? A avó respirou fundo, como se estivesse a preparar-se. Depois olhou-me diretamente nos olhos e disse as palavras que mudaram tudo. Os teus pais, eles não queriam que tu nasceste. Senti como se o ar tivesse sido tirado dos meus pulmões. Senti como se tivesse levado um soco. O quê? Sussurrei. Eles achavam que a Juliana era suficiente. A avó acenou com a cabeça, a voz suave, mas firme. Sim, mas eu convenci-os a ter-te. A tua mãe teve uma gravidez difícil e o teu parto foi complicado. Ela quase morreu. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Então é minha culpa. Não, disse a avó bruscamente. Absolutamente não, Laura. Essas coisas acontecem às vezes. Nunca foi culpa tua. Mas a tua mãe evitou-me desde então, e o teu pai e a Juliana simplesmente seguiram o exemplo dela. Sentei-me ali atordoada. Sempre soubera que algo estava errado, mas nunca tinha imaginado isto. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a campainha tocou. A nossa comida tinha chegado. A avó foi buscá-la enquanto eu ficava sentada a tentar processar tudo o que acabara de aprender. Um aniversário para recordar justiça e novos caminhos. As poucas horas seguintes passaram num borrão. A avó e eu comemos uma quantidade absurda de comida. Ela contou-me histórias da juventude dela, fazendo-me rir, mesmo que o meu coração estivesse pesado. À medida que a noite avançava, vi-me a relaxar, a desfrutar verdadeiramente do meu aniversário pela primeira vez em anos. Quando terminamos a última fatia de bolo, o telemóvel da avó tocou. Ela olhou para o ecrã, depois para mim, com um brilho maroto nos olhos. É a tua irmã, disse ela. Vamos ver o que ela tem a dizer. A curiosidade venceu-me. Confirmei com a cabeça. A avó colocou o telemóvel no altifalante. Olá! A voz em pânico da Juliana veio. Avó, por que é que o meu cartão está bloqueado? O que está a se acontecer? A voz da avó estava calma, quase divertida. Olá, Juliana. Vejo que descobriste que as ações têm consequências. O quê? Que ações? Do que é que estás a falar? A voz da Juliana estava a aumentar de tom. O teu comportamento e o dos teus pais tem sido absolutamente vergonhoso, disse a avó firmemente. Pegarem dinheiro destinado ao aniversário da tua irmã e usá-lo para ti, isso foi egoísta e cruel. Estou profundamente desapontada contigo. Silêncio. Depois, a voz da Juliana voltou, agora cheia de raiva. Ah, qual é mãe? E pai fizeram a coisa certa ao dar-me esse dinheiro. A Laura não precisa de uma festa grande. És apenas uma velha louca e quem... Isso já chega. A voz da avó era como aço. Já ouvi tudo o que precisava de ouvir. E assim ela desligou. Olhei para ela de olhos arregalados. Avó, tu realmente bloqueaste o cartão dela. Ela acenou com a cabeça, um sorriso satisfeito no rosto. Sim, e as contas dos teus pais também. É hora de eles aprenderem a se virar sozinhos. Como que por magia o telefone começou a tocar novamente? Desta vez, eram os meus pais. A avó ignorou-os e virou-se para mim completamente imperturbável. Agora então, disse ela alegremente, como se não tivéssemos acabado de virar o mundo da minha família de cabeça para baixo. Que tal planejar o resto da tua semana de aniversário? O tempo que passei com a avó pareceu um sonho, o oposto completo do pesadelo que o meu aniversário tinha sido. Pela primeira vez, senti-me verdadeiramente amada e apreciada. Fomos às compras, visitamos museus e simplesmente desfrutamos da companhia uma da outra. Foi a mais feliz que me senti em muito tempo, mas todas as coisas boas devem ter um fim. Antes que eu percebesse, era hora de voltar para o meu quarto e focar-me nas minhas aulas de verão. Mensagens indesejadas e uma linha cruzada. Enquanto desfazia a mala no meu pequeno quarto da residência, o meu telemóvel vibrou. Olhei para o ecrã e vi uma enxurrada de chamadas perdidas e mensagens dos meus pais e da Juliana. Com um suspiro, sentei-me na cama e comecei a lê-las. A primeira era da minha mãe. Laura, precisas de falar com a tua avó agora mesmo. Isto é inaceitável. Depois o meu pai, somos os teus pais, deves-nos lealdade. Faz com que ela desbloqueie as nossas contas. As mensagens da Juliana eram ainda piores. Sua pirralha ingrata. Era isto que querias arruinar tudo para nós. Estamos presos em Boston por tua causa. Arruma isto agora. As minhas mãos tremiam enquanto lia as palavras deles. O facto de estarem a exigir a minha ajuda, depois de tudo o que tinham feito, era inacreditável. Respirei fundo depois, digitei uma resposta simples. Isto é entre vocês e a avó. Não me vou meter. Por favor, não me contactem mais sobre isto.
Descarreguei em enviar depois sem hesitar, bloqueei os números deles. Mas a paz não durou muito. Começaram a ligar de números diferentes, deixando mensagens de voz cheias de exigências, culpas e insultos. Um dia atendi acidentalmente uma chamada. No momento em que ouvi a voz da minha mãe, arrependi-me. Sua ingrata demanda, cuspiu ela. Eu nunca devia ter te dado à luz. Devia ter abortado. As palavras atingiram-me como uma facada no peito. Essa foi a gota d'água. Terminei a chamada e bloqueei todos os números pelos quais tentaram contactar-me. Depois encolhi-me na cama, as lágrimas a escorrerem pelo meu rosto, as palavras cruéis da minha mãe a ecoarem na minha mente, encontrando força em um novo começo. Nas semanas seguintes, enterrei-me nos meus estudos tentando afogar a dor com livros didáticos e trabalhos. Ligava muitas vezes para a avó. Ela era a única que conseguia acalmar a tempestade dentro de mim. Como estás, querida? Perguntava ela à voz sempre calorosa e cheia de preocupação. Eu forçava um pequeno sorriso e respondia: Estou bem, avó. Apenas a focar-me nas minhas aulas. Essa é a minha menina, dizia ela com orgulho na voz. Lembra-te, és mais forte do que pensas. Não deixes que eles te atinjam. As palavras dela eram como um bálsamo calmante para o meu coração ferido. Os meus pais e a Juliana tinham mostrado as suas verdadeiras cores, mas a avó tinha se tornado a minha rocha, o meu porto seguro na tempestade. Era um dia de outono nítido, cerca de 3 meses após o desastre do aniversário. Eu estava a caminhar pelo campus, a minha mente ocupada com pensamentos de um próximo exame de finanças, quando de repente ouvi alguém chamar o meu nome. Laura. Virei-me e congelei. A correr na minha direção, com um sorriso de $1 milhão, estava o André, o namorado da minha irmã Juliana. O mesmo André que tinha estado com ela em Boston. Ele estava tão bonito como sempre, e não pude deixar de notar a forma como outras raparigas olhavam para ele enquanto se aproximava. Antes que eu pudesse reagir, ele abraçou-me. Fiquei ali parada rígida, completamente confusa. Quando ele finalmente me soltou, ele ainda estava a sorrir. André, o que estás a fazer aqui? Perguntei, consciente dos olhares curiosos que estávamos a se atrair. Eu esperava encontrar-te, disse ele suavemente. Podemos conversar, há um café mesmo ao lado do campus. Cada instinto dizia-me para dizer não, mas a curiosidade venceu-me. Ok, mas não posso ficar muito tempo, disse eu hesitante. Uma confissão chocante e a intrigante. Ligação com a fortuna da avó. Encontramos um canto tranquilo no café. O André inclinou-se para a frente e a expressão de repente séria. Laura, preciso de te dizer algo importante. Preparei-me, esperando notícias sobre a minha família. Mas o que ele disse a seguir deixou-me completamente atordoada. Eu quero estar contigo. Ele disparou, estendendo a mão por cima da mesa para pegar na minha. Vou deixar a Juliana por ti. Olhei para ele a boca aberta. O que é, André, do que estás a falar? Estás com a minha irmã. Ele abanou a cabeça, os olhos fixos nos meus. Eu estou apaixonado por ti há muito tempo, Laura. Eu só namorei a Juliana para estar perto de ti. Eu sei que parece loucura, mas é verdade. A minha mente correu. Nada disto fazia sentido. O André nunca tinha mostrado qualquer interesse em mim antes. Na verdade, ele mal tinha reconhecido a minha existência quando estava com a Juliana. Algo estava definitivamente errado. Decidi entrar no jogo para ver onde isto ia dar. Forçando um sorriso tímido, disse: Uau, André, isso é muito fofo. Eu não tinha ideia que sentias isso. O rosto dele iluminou-se claramente, encorajado pela minha resposta. A sério, então o que achas dar-nos-ias uma oportunidade? Fingi pensar sobre isso, depois acenei lentamente com a cabeça. Isto é muita coisa para assimilar. Posso ter algum tempo para pensar. Talvez possamos encontrar-nos novamente daqui a uma semana. O André concordou ansiosamente. Claro, leva o tempo que precisares. Eu vou esperar por ti, Laura. Depois que ele saiu, fiquei no café a tomar o meu café e a reviver a conversa na minha mente. Não conseguia livrar-me da sensação de que a sua súbita declaração de amor estava de alguma forma ligada ao facto de a avó ter cortado o dinheiro da minha família. Mas como e o que o André esperava ganhar? O veneno de Juliana e a verdade revelada. Eu tinha acabado de sair do café, a cabeça ainda a girar, quando o meu telemóvel tocou. O nome da Juliana piscava no ecrã. Com um suspiro profundo, atendi. Sua traidora de Mada, guinchou a Juliana através do alto-falante. Como pudeste fazer isto comigo? Afastei o telemóvel do ouvido, fazendo uma careta com os gritos da Juliana. Juliana, do que raio estás a falar? Não te faças de sonsa, sua destruidora de lares. Já tive o suficiente, a minha paciência esgotou-se. Cala a boca agora e explica o que se passa, ou vou desligar. Houve um silêncio atordoado do outro lado. Depois, a voz da Juliana voltou a tremer de raiva.
O André acabou de me largar, ele disse que vai namorar contigo como pudeste. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê, Juliana? Juro que não tinha ideia. Ah, não te faças de inocente, cuspiu ela. Aposto que estás em êxtase com isto não estás. Bem, adivinha, ele só te quer pelo dinheiro da avó. A minha cabeça girou. Dinheiro da avó. Do que estás a falar, Juliana? A Juliana soltou uma risada amarga. Ah, não sabes. Bem, deixa-me iluminar-te, irmãzinha. A avó está a cortar a mãe e o pai, e eu do testamento dela. Ela vai deixar tudo para ti. Encostei-me a uma parede próxima sentindo-me tonta. Mas por que ela faria isso? Porque ela descobriu o pequeno plano da mamãe e do papá, disse a Juliana, a voz escorrendo ressentimento. Eles tentaram declará-la mentalmente incapaz para poderem controlar o dinheiro dela, mas a velha rata de esgoto descobriu de alguma forma. Senti-me doente. Eles fizeram o quê? Ouviste bem, troçou a Juliana. E agora estamos todos cortados, exceto tu, claro. A princesinha perfeita. As peças começaram a encaixar-se. Então é por isso que o André de repente quer estar comigo, por causa do dinheiro da avó. Bingo, disse a Juliana zombando. Dá um prêmio à menina Deus, aquela velha asquerosa. Espero que ela... Não te atrevas a terminar essa frase, Juliana. A minha voz era gelada. Agarrei o telemóvel com mais força, a minha raiva a ferver. Não sei quem é pior, a mãe e o pai por tentarem roubar da avó ou o André por ser uma cobra caçadora de fortunas. A Juliana engasgou-se. Como te atreves? Não como te atreves tu, retruquei. Todos vocês são todos desprezíveis. Não quero mais falar contigo. Não me ligues novamente. Desliguei a minha mão, a tremer. As lágrimas ardiam nos meus olhos, uma mistura de raiva, traição e desilusão. Como podia a minha própria família fazer isto? Como podiam ser tão cruéis, tão gananciosos? Com as mãos trêmulas, liguei para o número da avó. Ela atendeu de imediato a voz dela calorosa e calma. Laura querida, está tudo bem. Respirei fundo. A avó acabei de descobrir tudo. A herança, a mãe e o pai a tentarem declará-la incompetente. É verdade. Houve uma breve pausa depois, para minha surpresa, a avó riu. Ah, minha querida, eu estava a perguntar-me quando é que irias ouvir falar de todo esse drama. Sim, é verdade. Ela então começou a contar-me a história completa, a voz dela carregando uma mistura de desapontamento e diversão. Devias ter visto as caras deles quando a comissão apareceu à minha porta. Convidei-os para tomar chá, disse a avó com uma risada. Respondi a todas as perguntas deles e até fiz alguns quebra-cabeças de sudoku para provar que a minha mente estava afiada. Sorri imaginando a cena. Então o que aconteceu a seguir? A avó continuou. Bem, eles saíram completamente satisfeitos de que eu estava perfeitamente bem. A alegação ridícula dos teus pais foi rejeitada, é claro. Depois disso, não tive outra escolha a não ser proteger o meu dinheiro e toda a ganância deles. Deixei-lhes a casa, mas todo o resto. Isso vai tudo para ti, minha querida. Senti-me sobrecarregada. A avó não sei o que dizer. Ela deu uma palmadinha na minha mão. Não tens de dizer nada, Laura. Apenas promete-me que vais usar com sabedoria um dia. Eu queria que tomasse conta da empresa, construísse sobre o que criei. Engoliu o nó na garganta. Prometo, avó, não te vou desiludir. Cortando laços e um novo começo brilhante. Depois dessa conversa, lancei-me aos estudos com mais determinação do que nunca. A minha família, se é que ainda lhes podia chamar assim, tornou-se estranha para mim. Bloqueei os números deles e ignorei as suas mensagens. Não queria nada com eles. Tinham mostrado as suas verdadeiras cores e eu não ia deixar que me magoassem novamente. Uma semana depois, tal como prometera, o André apareceu novamente. O seu sorriso confiante desvaneceu-se quando viu o olhar frio nos meus olhos. Laura, disse ele, estendendo a mão para a minha. Puxei-me para trás. Poupe-me, André, retruquei. Sei tudo sobre o teu pequeno plano. Tu e a minha irmã merecem-se. Vocês são ambos repugnantes e gananciosos. O seu falso charme desapareceu instantaneamente. Estás a cometer um grande erro, troçou ele. És uma tola em me rejeitar. Eu ri. Um tipo como tu. Queres dizer, um caçador de fortunas, sem moral não obrigado. Acho que passo. O rosto dele contorceu-se de raiva, mas ele não tinha mais nada a dizer. Ele saiu furioso e senti um peso a sair dos meus ombros. Estava finalmente livre. Livre das mentiras, livre da manipulação, livre da constante sensação de ser indesejada. Nos meses seguintes, a avó tomou-me sob a sua asa, ensinando-me tudo sobre gerir um negócio. Passamos fins de semana a rever relatórios financeiros, a discutir estratégias e a planear o futuro. Tens uma boa cabeça para os negócios, Laura, ela dizia sorrindo orgulhosamente. Vais fazer grandes coisas. Pela primeira vez na minha vida, senti-me verdadeiramente valorizada, verdadeiramente amada.
A dor de perder os meus pais e a irmã ainda estava lá, mas não era nada comparada à alegria de finalmente encontrar o meu lugar no mundo. O verdadeiro amor familiar não se mede por gestos grandiosos. Muitas vezes são as ações subtis e o apoio incondicional que realmente importam. A atenção e o carinho da avó Rosa valiam mais do que qualquer festa ou presente material. A autodescoberta é um caminho para a liberdade. A Laura encontrou a sua força e valor ao afastar-se das expectativas e da toxicidade familiar, abraçando a sua paixão por finanças e o apoio da avó. Integridade e caráter prevalecem. A tentativa dos pais de manipular a avó para benefício próprio mostra a importância de ter um caráter forte e de proteger-se de pessoas que agem por ganância. Defina limites para o seu bem-estar. Bloquear as mensagens e chamadas da família tóxica foi um passo crucial para a Laura proteger a sua saúde mental e emocional. Deixe-nos a sua opinião nos comentários e registre-se para receber mais histórias inspiradoras como esta.